Irachamacê, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast do Lead Orlando Business Connections. Eu sou Sanjolin e hoje eu vou ter o prazer aqui de conversar com uma convidada especial, alguém que entende de pessoas aqui na terra da Disney, alguém que cuida de gente dentro das empresas. Hoje eu vou conversar com a minha querida Márcia Fonseca. Tudo bom, Márcia? Tudo bom. E você, Sam, como é que Seja você muito tá? É bem-vinda uma aqui. alegria e um prazer estar com você aqui nesse bate-papo. Bom, Tenho seja certeza bem-vinda que vai aqui. ser sensacional. Seja bem-vindo ao podcast do Lead. Você faz parte do Lead, você é Sim. afiliada do Lead já há um tempo. E a gente te convidou hoje para você poder contar um pouquinho mais sobre seu trabalho, o que você faz, como que você vive a sua empresa aqui, seus negócios aqui em Orlando. Então, bora começar. Me conta um pouquinho. Você é de onde no Brasil? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, a terra do agro, Terra do agro e do calor do também, né? calor. Meu pai brinca que é um teste para você suportar o inferno depois. Quem viveu lá em Cuiabá vai ficar fácil. É aquela brincadeira, você não deve ter estranhado tanto vir pra cá, pra Orlando, né? Porque eu acho que até Cuiabá é mais quente que Orlando, certo? Sim, hoje ontem, né, fez 45 graus em Cuiabá. Ai, que beleza. É. Dia normal, Dia dia normal, normal. não, tá um pouco exagerado. Mas a normal é uns 40 graus. E você tem quanto tempo que você veio aqui para os Estados Unidos? Como que foi essa A transição minha a também? minha jornada, né, como imigrante, bom, a minha jornada começou em 2015. Nós compramos uma casa de férias, começamos a ficar mais tempo, aí foi Legal. encantando né, a magia da Disney foi encantando, mas na verdade não é a Disney, mas assim, o estilo de vida, a liberdade, a segurança, e aí nós fomos percebendo que começando a imaginar como seria se a gente morasse e vivesse aqui, né. E Uhum. naquela época, minha filha estava no meio, estava começando a decidir que escola que ia fazer, faculdade, e acabou vindo fazer faculdade aqui. Ela veio para cá em 2017 Beleza. fazer Nossa, deu faculdade. tudo É, encaixou. é. E aí começou a ficar nosso dilema um pouco maior. A família começou a dividir, ela aqui, daí eu comecei a vir mais vezes para ficar com ela um pouco. Até que chegou um momento que a gente decidiu vir mesmo. Aí eu vim como visto de estudante em 2018, daí em 2019 a gente veio como residente. Ah, que legal. É. E você é proprietária da Connection Leadership School, certo? Isso Falei mesmo, certinho? é isso aí. E como que é? Me conta um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem de liderança aqui nos Estados Unidos, focado, imagino, no público brasileiro, né? Sim, nesse primeiro momento, o meu público-alvo é o brasileiro, porque eu Legal. acredito na nossa comunidade e Sim. a gente sabe da força do empresário brasileiro e nós temos aí um movimento de imigração também favorável, né? Muitas pessoas vindo, Uhum. montando negócios novos. E eu sempre falo que né, o ativo mais importante do seu business são as pessoas. Então Com você certeza. não consegue criar sustentabilidade se você não cuidar das pessoas, não desenvolver as pessoas e não contratar as pessoas certas. E a gente trabalha nessa área, ajudando também a contratar as pessoas certas a partir do processo de seleção e treinando, ajudando a desenvolver as equipes e, fundamental, a mentalidade da liderança das empresas. Então você faz desde o antes, que é encontrar as pessoas, o treinamento e depois a manutenção disso. É o Sim, antes, durante e a depois. gente ajuda também nesse processo de seleção. Ah, legal. Tá. E como que é a diferença de contratar pessoas e liderar, treinar líderes aqui nos Estados Unidos, dentro da comunidade brasileira, diferente do Brasil, assim? O que você percebe que tem diferença para os empresários e para o treinamento em si? Principal diferença que eu percebo é ainda algumas crenças, né, que o brasileiro traz, porque eu sempre falo isso. Quando você muda, você não começa do zero. As pessoas têm essa percepção. Você me falou que você já mudou em 5 países, então você já sabe muito bem isso. E quando a pessoa tem essa crença que ela vai começar do zero, é muito pesado, é muito hard essa missão de começar Uhum. do zero. É como se ele realmente não tivesse nada. E na verdade nós temos uma história, nós temos recursos, nós temos conhecimento. Você pode não ter o diploma validado aqui ainda, mas você tem conhecimento naquela área, você tem expertise. E é lógico que não vai caber exatamente como você fazia lá. Você vai ter que se adaptar na cultura, você tem que aprender como as coisas funcionam para você jogar o jogo aqui. Uhum. Então a principal diferença é essa insegurança
que o empresário tem, que o próprio funcionário tem, de realmente usar todo o potencial dele. Então, Interessante você tem que isso. acessar isso. E aí, quando você traz de novo essa segurança da identidade, da competência, que ele não, muitos têm a síndrome do vira-lata, né? Porque eu não falo inglês como o americano, então não vou ser valorizada assim. Enfim, a gente sabe que não é bem assim, né? Você está aqui num país de oportunidade, sim, que eu acredito muito, né? Que os Estados Unidos é um país de oportunidade. E nós, brasileiros, temos uma mentalidade de flexibilidade muito bacana. Isso é um grande diferencial. Então, Uhum. no final das contas, a gente tem muita capacidade para conquistar esse mercado, sim. Interessante isso. É. E você acredita que uma coisa que bloqueia muito as pessoas, então, tá na mentalidade delas? Dela achar que ela é diferente, é menos, ela não sabe o inglês. Você São acredita que é isso Eu que acho que o mais ponto trava principal é a insegurança. Seja a insegurança com a insegurança? língua, seja insegurança de como as coisas funcionam aqui, Tá bom. a questão burocrática, a questão de imposto, ai, será que quem vai ser meu cliente? Até ele conseguir sentir a mesma segurança que ele tinha quando ele navegava, né, na onde ele estava, no cenário que ele estava. Então, Uhum. até né, você percebe isso até dentro do lead, né? Ali nós temos muitos empresários, alguns há mais tempo aqui na América, alguns que já conquistaram a América, outros chegando, observando o mercado, querendo investir, mas ainda não sabe onde vai investir. E é um processo natural do ser humano. Você também trabalha com pessoas e você sabe que a insegurança é uma questão que às vezes limita. E quanto tempo mais ou menos você, por tudo que você já viu, já Uhum, treinou, você acredita que leva para essa pessoa, entre aspas, conquistar a América, né? Ela se sentir à vontade, ela uhum. vencer essa insegurança. Na média, tá? É Sim, óbvio que tem sim, casos e casos, mas sim. mais ou menos quanto tempo você vê que é um padrão Você assim, sem treinamento? Você está me perguntando, de uma jornada natural do processo de imigração. A pessoa veio Isso. para os Estados Unidos Para e veio para trabalhar, tudo conquistar a mais. América, e Isso. aí como vai ser essa jornada? Bom, eu tenho 5 anos que eu vivo aqui hoje, né, então assim, eu não posso falar, porque eu não tenho observação e nem pesquisas, assim, mas o que eu observei nesses 5 anos que eu tô aqui, e eu sou uma pessoa muito observadora, e eu busco, por curiosidade, entender como é o comportamento das pessoas, já não é à toa que eu faço isso, eu gosto de pessoas. Então, o que que eu tenho observado? Que tem gente que está aqui há 20 anos e que não conquistou a América ainda, Tá travado ainda. Tá entendeu? legal. Como tem gente que chegou há 6 meses e, entre aspas, já está conquistando a América porque ele está fazendo algo que tem sentido, que tem propósito Uhum. e do jeito dele, no ritmo dele, ele está se posicionando, está aprendendo, está se colocando em movimento. Para mim, conquistar a América não é, lógico que é importante você ser fluente em inglês, você conquistar uma segurança financeira, né, os documentos, que isso também é uma coisa importante, você ficar aqui de forma legal. Mas a coisa mais bacana para mim, para minha família, que nos fez mudar para a América, é realmente ter o contato com uma nova cultura, com um novo modelo mental, e a gente poder proporcionar para os nossos filhos essa capacidade de conexão com várias culturas, porque isso Uhum. tem aqui nos Estados Unidos de uma forma muito, muito clara, né? É interessante isso. Sabe que eu venho notando muito, assim, conversando com empresários, conversando com pessoas que vivem aqui, é uma crença em Uhum, comum, assim, né? uhum. Ah, eu mudei para os Estados Unidos, eu preciso só sobreviver e eu vou pôr todas as minhas fichas nos filhos, que aí eles vão ali se adaptar e eles vão sim dar certo. Enquanto isso, eu vou só trocando 6 por meia dúzia e vou sobrevivendo aqui. Que é diferente do conquistar a América, pelo menos eu Uhum, sim. imagino, tá? Do conquistar a América, do ter sucesso, que é normalmente essa sede, né? Essa, Uhum, essa garra que nós empreendedores normalmente temos. sim. Então, o que você considera que é o elemento que faz essa mudança? Até porque, como você treina líderes, Uhum. o líder ele tem essa sede, essa vontade de crescer. O que você geralmente desperta nessas pessoas? Ou o que você observa e você sabe que essa pessoa tende a crescer, ela pode conquistar mais, ela tem essa fome, principalmente aqui nos Estados Unidos? O que eu observo mais, eu tenho assim, eu, né, busco desenvolver isso e eu tenho uma certa habilidade natural para isso, é ouvir a pessoa na essência. Uhum, É, ouvir no sentido de ver, né, de fato, quem ela é. Porque muitas vezes ela nem ela consegue perceber, né? Nem ela consegue perceber o valor dela, nem ela consegue ouvir o que ela está dizendo, o que ela está projetando para o mundo, tá. né? Então, ouvindo e identificando, né, de uma forma um pouco mais assertiva
quem ela é de fato, quais são as necessidades dela, identificando essas crenças que estão bloqueando ela. Acho que a chave é identificar as crenças que estão te bloqueando para o próximo passo. Uhum. Porque nós sempre vamos ter crenças que nos limitam e a gente precisa evoluir para o próximo nível. Você, com todo o treinamento que você tem, a gente ainda tem crenças, né? Então, Sim, com enquanto a gente certeza. estiver nessa vida, nessa jornada, nós estamos aqui para evoluir. Então, pensando nesse público brasileiro, né? E eu vou falar para esses líderes, né? Para você que é líder, você que é investidor, você que é empresário e que está aqui nos Estados Unidos, não sei quanto tempo você está. O que que você precisa destravar? Você precisa realmente se colocar em movimento, e você trouxe aqui uma crença que é comum, que as pessoas. Eu acredito também que imigrar é para as gerações futuras, e eu sei que a gente paga o preço para os nossos filhos colherem, eu acredito nisso. Porém, se eu não evoluir, se eu não mudar o meu mindset, eu vou conseguir passar um legado, às vezes, de muitas limitações, porque meus filhos estão vendo, ouvindo e vendo meus resultados. Sim. Então, para mim, não delegue ou não deixe para os seus filhos conquistar a América. Sim, eles vão ter muito mais oportunidade que você, mas você só tem essa vida para viver e você precisa fazer sentido aqui e agora com o que você tem. Então, para isso, você precisa investir em autodesenvolvimento. Investir em você, investir no seu conhecimento pessoal, entender onde que estão essas travas. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Até consegue, mas demora mais tempo. Demora até 20 anos ou mais, né? Exatamente, exatamente. Legal. E aí como que é um pouco do seu trabalho? Conta pra mim. Então você vai nas empresas, você treina as pessoas lá, ou você tem tudo isso hoje é online hoje, ou é uma mistura de tudo isso? Você faz grupo individual? É, Como funciona isso, eu Márcia? tenho um mix, né, aí de produtos, tem produtos personalizados, então vai depender muito da visão daquele empresário, daquele líder, para aquele momento que ele tem, e dos recursos que ele tem para investir, né? Tá. Então, assim, dentro dessas possibilidades, a gente tem imersões presenciais, a gente tem, por exemplo, o Leader Manager, que é uma certificação internacional, uma certificação global, Que legal. que Que é vale aqui para os Estados Unidos. reconhecida no mundo todo. Legal. Eu sou trainer dessa escola, é uma escola canadense, chama Liderarte, e ela desenvolveu esses treinamentos numa jornada de liderança com o objetivo de atender empresas globais. Então, multinacionais que têm líderes e clientes, né, na China, no Japão, na América Latina, nos Estados Unidos, e que precisavam falar uma linguagem só. Então, esses treinamentos, eles têm essa linguagem. Tá. Então, quando você faz um treinamento desse comigo, você, além de ter um certificado reconhecido e registrado globalmente, né, você está fazendo uma formação que ela também tem em todas as línguas, em todos os continentes. Então, isso para a sua carreira é muito bom. Se você é um empresário e não se preocupa com a sua carreira, mas sim com o seu negócio, você vai estar falando uma língua que é acessível também no mundo globalizado. Então, Tá. é importante entender isso. Então, tem essas formações que são imersões presenciais. Eu tenho treinamentos gravados online. Eu tenho personalizado como um executive coach ou uma mentoria para o líder. Uhum. Também posso ir na sua empresa, fazer aí uma consultoria, verificar, né, quais são as suas demandas, suas Legal, você faz esse necessidades. tipo de trabalho Faço também. também. E geralmente quando você entra nas empresas para fazer uma consultoria, o que você nota que é a maior dor dos empresários para eles poderem te chamar assim? O que eles geralmente estão sofrendo, estão sentindo, que eles falam: "Meu, preciso chamar a Márcia Fonseca, preciso de ajuda". E até porque quem às vezes está assistindo, ouvindo isso, pode se identificar e Sim. descobrir que você pode trazer essa solução que a pessoa está procurando. A maior dor que eu vejo, né, nas empresas que eu já estive, é a rotatividade de funcionário, Tá. né? Aqui nós temos muitos imigrantes que chegam com visto de turista, que ficam 6 meses e depois vão embora, ou arrumam outro emprego melhor e já não querem mais aquilo ali. Uhum. Então, a dificuldade de reter talentos, porque eu gasto tempo para formar aquela pessoa, aí quando ela tá boa, ou alguém oferece um valor maior e ela sai. Então, essa é a principal Ou reclamação. ela sai e vira concorrente. Aham, essa é outra dor. É uma dor, inclusive, que às vezes chega a ser uma crença, porque ela fala: eu não vou contratar, porque se eu ensinar, aquela pessoa vai ali e vai abrir um negócio igual o meu e vou perder o meu mercado. E que eu não acredito que seja assim, porque o mercado tá aí para todos. E quando você tem esse medo, é um medo de escassez, que você deixa de crescer. Porque imagina você, cara, você é um cara bom, você é um cara competente, e isso é a coisa mais comum que eu vejo. Muitas vezes o imigrante, ele nem era um empresário no Brasil.
Mas chegou aqui, ele teve que se reinventar. E aí, Uhum. muitas vezes, ele abre, né, uma empresa e aí ele começa a fazer alguma coisa. Às vezes, lavar carro, né? Ele monta ali a vanzinha dele, vai lavar carro. Outro vai trabalhar com groomer, né, de cachorro. Outro vai ser Groomer jardineiro. é quem, como que é o Dá nome? banho, Tosa? tosa o Tá bom. cachorrinho, né? Essa eu não Então, sabia, essa palavra eu não e sabia. tem a van que vai na sua casa cuidar do seu pet, que isso é um Legal. negócio legal, rentável, viu? Aqui, viu? Já uma ideia. E a outra coisa, assim, é um jardineiro, piscineiro, construção, faxina. Tem várias coisas que é, assim, mais comum, restaurantes. Uhum. Então, tipo, eu sei cozinhar, eu vou montar um negocinho aqui. Aí, de repente, você já tem uma demanda de clientes que, para você atender mais, você precisa, aquilo que você falou, a gente precisa de processo, a gente precisa fazer a coisa em escala. Se eu não Uhum. faço em escala, o que acontece? Eu diminuo o meu income, né? Que é o meu rendimento, onde eu posso atingir os meus resultados. Então, eu preciso de pessoas para multiplicar resultado. Só que a crença é, se eu contrato, se eu ensino, ele vai abrir um negócio. Pode acontecer? Pode. Né? Mas se você está treinando, se você souber reter talento, motivar essa pessoa, né? Desenvolver o potencial dele, porque não é só o financeiro. O financeiro, sim, é importante, mas aí você não vai explorar o seu funcionário também. Então, você tem aí uma maneira de ver o seu funcionário não como um concorrente, Tá. mas como um aliado para você crescer. E onde geralmente os brasileiros erram nessa parte aí de motivar, de poder valorizar, para poder reter essas pessoas? Existe um gap, né? Para a pessoa entender o outro. E nos meus treinamentos eu foco muito nisso. Na importância de primeiro você se entender, porque você acaba sendo espelho para quem você se relaciona. Uhum. Então, quando eu entendo como eu funciono, o meu perfil comportamental, o meu perfil de liderança, ali onde que tá minhas crenças que, né, dá aquele choque ali, eu começo a olhar para o outro e ver que o que ele faz não é porque ele, né, quer me ofender, não, o do outro é o outro. Então eu crio ali uma relação de confiança. Uhum. Primeira coisa, eu não consigo desenvolver ninguém se eu não gerar uma relação de confiança. Sim. Então eu preciso, só que para eu te desenvolver, eu tenho que confiar em você. Só que aí, né, como sempre tem gente nova aqui, essa relação de confiança aqui, ela é até mais abalada do que no Brasil, porque no Brasil a gente meio que sabe quem é quem, assim, lógico que a gente não sabe todo mundo, mas a gente Tem tem meio uma que um padrão já a na gente já cabeça, tem. muitos anos de experiência. Meu marido brinca que as pessoas fazem MBA, doutorado, mestrado na viagem do Brasil para quando chega aqui já muda o currículo. Porque cada um conta a sua história, enfim, né? Tá Então, bom. às vezes, até você saber se aquilo é real ou verdadeiro, quando você está selecionando, contratando uma pessoa. Tá. Então, muitas vezes as pessoas, elas experimentam. Ela fala, não, eu acho que esse cara é bacana. E aí falha nisso. Porque se você não tem técnicas também, porque existem técnicas, existem ferramentas para você contratar. Aí você coloca uma pessoa dentro da sua empresa e que de repente ela tá ali realmente. Aí tem uma questão de caráter, né? E aí não dá pra gente saber realmente, mas você tem o feeling, né? Então, E geralmente um bom empresário, uma boa empresária também é alguém que é bom de saber quem é que tem ali. intuição, tem intuição. Intuição, é uma boa palavra. Consegue medir, Consegue ler as separar. pessoas, consegue ler as pessoas. Interessante. Porque o empresário, geralmente o empresário é uma pessoa visionária. É uma pessoa que pensa rápido, que vê a necessidade, né, vê uma situação e ela vê a oportunidade. Uhum. Muitas pessoas, elas veem a dificuldade. E às vezes é naquela dificuldade que tem uma oportunidade. Sim. Então, o empresário é o que vê a oportunidade onde muitos veem dificuldade, mas age rápido. Ele se posiciona. Interessante. Né? E aí ele começa, então, só que ele toma risco também, porque ele precisa investir, ele precisa dar a cara, ele precisa aprender, ele vai atrás. Então, esse movimento, esse dinamismo, o brasileiro, ele tem muito. Até tem aquela expressão, né? Eu faço qualquer coisa na América. Vou pra América que lá vai dar certo, não tem como dar errado. Só que, na verdade, esse fazer qualquer Eu tô coisa... aprendendo horrores hoje. Eu juro que eu não conhecia essas expressões. Você tá convivendo um pouco, então. Mas aí o que que acontece? Geralmente a pessoa chega e ela fala, eu faço qualquer coisa na América. E aí ela vai para faxina, ou vai para construção civil, embora ela tenha um diploma, às vezes já tem um mestrado, um doutorado, mas aquilo ali ela precisa para sustentar a família e era para ser um veículo provisório. Só que se a pessoa ficar naquilo, o que que acontece? A gente começa a drenar força, energia, estresse. Porque às vezes não é o que a pessoa gosta, é isso? Aham. E ela fica, tipo, se sentindo escravizada, como muita gente né, pensa, escravos unidos. Eu Entendi. tenho que trabalhar de segunda a segunda, eu ganho por hora, se eu não trabalhar,
eu não tenho salário, né? Se eu ficar doente, eu não tenho salário. Enfim, essas coisas que a gente sabe que aqui a realidade é diferente do que no Brasil, Uhum. que lá tem uma certa segurança para o funcionário. Então, aqui, eu acho que todos precisam ter uma visão empreendedora. Porque mesmo que você não abra um negócio, você tem que empreender na sua carreira, na sua história. E para ser empreendedor, é importante aprender o quê? Liderança. Liderança, E aí, desenvolver tá vendo? Por isso que você faz mentalidade. sucesso, Márcia. É isso Você aí. pegou essa daí. E me fala uma coisa, assim. Como que as pessoas, os empresários, as empresárias que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, sabem que eles estão precisando melhorar essas habilidades de liderança? Então, você já falou que ele não consegue segurar a rotatividade, o Uhum. turnover, ele tá grande. O que mais dá pra ter de sinal de Quando que o precisa clima melhorar? da empresa não tá bacana, né? Quando as pessoas começam a inventar desculpa para não ir, Tá? quando tem aquela sensação de tensão no trabalho, quando as pessoas não estão entregando o que elas têm que entregar. Uhum. Porque isso é muito importante, a comunicação assertiva. Se eu estou comunicando ao meu liderado e eu estou mostrando e dando recursos para ele do que tem que ser feito, e ele não está me entregando, ou tem um problema de motivação e competência, ou tem um problema de comunicação. E Tá. essas 3 coisas a gente trabalha nos nossos cursos, nosso desenvolvimento. Interessante isso, né? Que, de verdade, talvez um dos maiores segredos para poder ter Uhum. sucesso. É aquele negócio, né? Os funcionários geralmente eles se unem para falar mal do chefe. Uhum. E geralmente os empresários se unem para falar mal dos funcionários. O que é um grande É um erro, porque não grande somos erro. inimigos. Se a gente pensar assim, o que nós estamos fazendo? É nós contra eles, né? E na verdade nós precisamos de todos olhando para a mesma direção, acreditando. Você já parou, você já deve ter observado como é diferente uma empresa onde as pessoas têm orgulho de trabalhar lá. Sim, Onde total. as pessoas sentem, poxa, olha, vestem a camisa literalmente. No sentido, eu trabalho nesse lugar. Uhum. Né? Então, quando você cria essa cultura, quando você consegue inspirar e não chefiar, quando as pessoas querem estar com você, quando as pessoas veem em você alguém de confiança e elas veem que elas podem crescer com você porque você mostra a direção, você tem ali o ritmo, você tá, cara, eu quero ficar perto dessa pessoa. Uhum. Aí faz toda a diferença, entendeu? Legal. E para as pessoas que estão ouvindo aqui e estão querendo melhorar essas Uhum. habilidades aí de contratar, de treinar, de fazer todo esse processo assim. E hoje você veio aqui para mostrar que sim é possível. Sim. O que que essas pessoas precisam começar a praticar, a prestar atenção, a fazer, a mudar de padrão ali? Se a gente pudesse resumir em algumas coisas. Primeira coisa é um processo que eu chamo de autoliderança. A gente precisa estar atento a nós mesmos, os nossos padrões de fala, nosso padrão de comportamento, de postura. Uma coisa que eu vejo muito as pessoas, é esse padrão de reclamar, esse padrão de ver dificuldade. O brasileiro tem isso, né? Ele parece que ele gosta de contar as dificuldades, né? As desgraças, né? Então isso não é legal. Isso drena a sua energia, drena a energia de quem está perto de você. A outra coisa é ficar falando mal do outro, falando mal do negócio do outro, ou querendo diminuir o outro para você crescer. A gente não precisa disso. Uma pessoa que sabe o seu valor, que conhece o seu potencial, que ela sabe o potencial do seu negócio, ela não tem medo do concorrente. Ela não tem medo do que o outro pode fazer com ela, porque ela sabe que ela tem a capacidade para fazer aquilo que ela vem. Uhum. E a questão do propósito, né? Quando a gente tem empresas com propósito, quando a gente tem pessoas, vou voltar um pouquinho, quando a gente tem pessoas com propósito, naturalmente essas pessoas motivam, inspiram pessoas para estar com ela. E aí Uhum. essa pessoa pode não ter uma empresa, mas ela está conduzindo pessoas para fazer parcerias, para fazer negócios, e daqui a pouco ele vai ter, né, os resultados que ele espera. Interessante isso. E é treinável isso tudo? Com certeza. Com certeza. Uma das grandes dificuldades que o ser humano tem é definir clareza, né? Objetivos claros. E quando o imigrante chega, são tantas informações, geralmente ele passa por uma curva. Eu estudei isso também, até pelo meu processo, e eu montei uma mentoria para ajudar as pessoas nesse planejamento imigratório, porque eu vi que né, o meu propósito é desenvolver líderes, mas muitas vezes esse líder estava travado por necessidades nesse processo de imigração. Ah, Aí a interessante. família estava passando por algumas dificuldades, ou o investimento, ou insegurança com visto, enfim, tantas coisas que tirava a paz da cabeça desse líder ou desse empresário para ele pensar de forma estratégica, para ele se posicionar como ele tem que se posicionar. Então eu montei uma mentoria que chama Imigre Certo,
e proteja a sua família, porque eu vi muitos casais separando, problemas com filhos, e muita gente tendo que voltar para o Brasil, sendo que não foi uma opção. E aí, Uhum. né? Porque se você voltar porque é uma opção sua, tá tudo bem, não é fracasso, né? Mas quando você não tem outra opção, aí tem que lidar com isso, porque é como se eu fui, não venci, não conquistei a América e tive que voltar, né? E infelizmente isso acontece. Então, essa questão do planejar a vida. Tem que ter meta clara, tem que ter objetivo. Você não precisa planejar tudo para daqui 5, 10 anos, mas você tem que ter uma meta. Que Daqui 5 anos eu quero ter atingido isso. Você precisa ter uma meta diária. Você precisa saber hoje qual é a minha prioridade, né? Você precisa ter uma meta para sua saúde, você precisa cuidar dos seus relacionamentos. E quando a gente trabalha com mentalidade de alta performance, tem 4 coisas que são muito importantes. Sem isso, a gente não consegue, vamos dizer assim, mudar de nível, né, da Tá. nossa performance. Quais são? A fisiologia, né? O que é fisiologia? Às vezes a pessoa chega aqui e ela negligencia isso. O número de horas que ela dorme, porque ela quer ganhar dinheiro, ela precisa do dinheiro, então às vezes ela trabalha 10, 12, 14 horas por dia, de segunda a segunda, Uhum. né? Então ela não tá tirando tempo para comer direito, come qualquer coisa, os fast food da vida. Que é uma coisa mais comum, que é Fácil e comida barato, horrível. né? Fácil e barato. E aí você não se planeja, então você come o que tá ali. Porque se você se planejar, você não vai gastar tanto comprando e fazendo sua marmitinha e levando. Enfim, são coisas que no rodar da nossa jornada como imigrante, a gente passa, né? Você deve ter conhecido pessoas. Eu vivi também alguns momentos dessa que eu não negligenciei, não tomei consciência e engordei, minha família engordou, porque a gente estava nessa correria e aí come qualquer coisa a hora que dá. Então, aqui a gente não tem a rede de apoio de uma mãe, de uma tia que vai lá cozinhar ou de uma funcionária. Então, assim, são coisas básicas que a gente vai Uhum. ter que se estruturar. Sim. A outra questão é relacionamento, Tá. Então, primeiro, fisiologia. fisiologia. A Então, dormir pessoa bem, comer bem, beber comer água, bem, beber água. fazer Cuidar do cuidado corpo. para que o corpo funcione, porque a gente mora no corpo, né? Nossa alma mora no corpo, nossa mente. Então, se aqui não funcionar bem, você vai ficar mais cansado, você vai ter dor de cabeça, você não vai pensar direito, né? Mais Aqui estressado. os alimentos têm muito aditivos, tem muito açúcar, então vai inflamando, vai dando dor de Você sabe que eu tive cabeça. um problema aqui com a água. A Eu água bebi a também. água do filtro da geladeira, eu ainda Uhum, botava naquela jarra que uhum, alcalinize o caralho. uhum. E no final das contas, a água aqui tem muito calcário, Sim, né? muito Não, em pesada. cálcio. Uhum, Fica aquele branco na muito geladeira. pesada. Me deu pedra no rim. Olha Eu nunca só. tinha tido E isso é na muito vida, comum. né? Então, assim, são coisas que nós não estamos acostumados, porque é É. uma outra. Então, nós temos que São aprender. obstáculos novos. A gente tem que aprender, e nem sempre a gente tem consciência disso. Então, às vezes a gente sente uma dor de cabeça, a gente sente um estresse, e às vezes é uma inflamação no corpo por conta do que você está bebendo, do que você está comendo, que você não está nem percebendo, né? Então, isso Interessante. é importante. Então, beleza. Saúde em primeiro lugar. É, fisiologia. Segunda coisa, Relacionamento. relacionamento. Por quê? E o que acontece? Muitas vezes na nossa jornada como imigrante, as pessoas elas sofrem um luto aí pelas perdas de quem ficou para trás, né? Um luto de distância. Porque isso é comprovado cientificamente, tem vários estudos que mostram que a gente vive um luto Uhum. de mais ou menos 2 anos. E aí tem uma Ah, curva aí, interessante. né? Que a gente pode falar num outro podcast, que é bem interessante, que é bem profundo, tá? Mas basicamente as pessoas deixam a sua segurança, né? Os seus relacionamentos, quem eles conheciam, e a gente tem necessidade de pertencer, de ser Uhum. amado, de estar num grupo, de confiança. Então, é importante que esse imigrante, nós temos mais facilidade aqui em Orlando, a comunidade é grande, mas que ele busque relacionamentos de confiança. Que ele construa isso. Relacionamento de confiança, você não vai ali no mercado e compra. Você tem que construir. E para isso você tem que estar aberto. Só que o que acontece? Quando você está inseguro, quando você está emocionalmente, né, contraído, você se fecha. E tem Uhum. perfis que se fecham mais que outros. E aí você fecha ainda mais a capacidade de se relacionar com pessoas que valem a pena. E isso e aí muitas vezes isso traz problema até para o relacionamento do casal. Então o que eu falo? Proteja a sua família, porque se a família souber compreender as necessidades individuais de cada um, o processo de adaptação de cada um, porque cada um vai sentir a adaptação de uma forma diferente. Esse Uhum. luto que a gente está falando, essa ansiedade, porque eu tenho que conhecer um monte de coisa, eu preciso me adaptar, como é que eu faço compra no mercado, como é que funciona o banco. São muitas coisas que a gente tem que aprender e uma cobrança interna nossa, que somos mais velhos, de funcionar no mesmo ritmo que eu funcionava onde eu estava, Uhum. que eu já dominava, só que aqui você não domina. Então você trabalha aí com algumas emoções que são constantes nesse processo de adaptação, né? E aí você acaba se tornando na defensiva sem perceber, porque você tá
precisando se cuidar. Observar essas emoções, respeitar isso, porque para eu observar e cuidar melhor do outro. Porque se eu fico só olhando para mim, eu não vejo a necessidade do outro, posso estar quebrando uma relação. E aí E quando a aí que gente... muitos relacionamentos acabam, Aham. né? E aí, quando você desanda essa base familiar, que independente de religião, e valor, o brasileiro, ele tem a cultura, ele é família. Isso faz muita falta. Então, eu já estou longe da minha família, já estou longe dos meus amigos. Aí, de repente, o meu núcleo familiar começa a desmoronar. Então, isso enfraquece muito a capacidade dele de produzir, Uhum. entendeu? Então, esse é um ponto importante, proteger os seus relacionamentos de valor e construir novos relacionamentos. Legal, bacana. Tá? Então, fisiologia, saúde, né? E relacionamentos. Qual o terceiro Terceiro ponto, ponto? mentalidade. Legal. Às vezes as pessoas saem do Brasil e querem construir novamente aqui o mesmo Brasil que eles tinham lá, o mesmo lugarzinho que eles viviam, escutando as mesmas músicas, ouvindo as mesmas coisas, e reclamam que não é igual ao Brasil. E quer fazer igual ao Brasil. Então, por que veio, né? Então, assim, é esse cuidado. Você tem que abrir a sua mente. É o que a gente chama de mente flexível, não mente rígida. Uhum. Você precisa entender que você está em outro país e você precisa trabalhar a sua mentalidade para acessar essa mentalidade. Então, é estar com pessoas que te levam a isso, é ler um livro, assistir um podcast, é frequentar uma igreja que ajude nisso. Enfim, cada um tem aí aonde ele vai se abastecer disso. Mas é importante trabalhar a mentalidade para que tenha uma mentalidade saudável e flexível e evoluindo, né? Sempre. E o quarto ponto é resultado. As pessoas, quando elas não têm objetivos claros, elas não conseguem medir os seus resultados. Ah, não sabe se tá chegando, Aham. não? E aí a gente sofre. E aí eu falo por mim, e talvez você tenha sentido isso nas suas adaptações nos países que você viveu, porque a gente quer ter o mesmo resultado que a gente estava tendo. Só que existe um percurso novo de adaptação e que você precisa reduzir a velocidade, que é natural, até pela sua sobrevivência, o seu cérebro dá uma travada, dá uma insegurança. Então você tem que reaprender. Só que você está aprendendo tanta coisa, e você não consegue ver. Aí você só vê o que você não atingiu ainda. Uhum. Então você às vezes superestima uma meta, um objetivo, e você acaba caindo na cilada da frustração. Então é importante definir metas claras, bem objetivas e com expectativas bem alinhadas com aquilo que é possível. Não se acomodar. Ah, vai ser assim, não vou conseguir. Não. Sempre tenha metas desafiadoras, mas possíveis. Esteja sempre mensurando, crie indicadores para medir isso. Isso é fundamental. Legal. Então, vamos trazer os 4 aqui para ficar claro. Tá. Fisiologia, relacionamentos, mentalidade Mindset, que é a e mentalidade. resultados. Medir os seus resultados. Medir resultados. Medir resultados e ser grato. Tipo, ao final do dia, né, pensar o que é o meu objetivo hoje, o que eu tenho que fazer. Sei lá, eu tenho que atingir tantas vendas, ou eu preciso falar com tantas pessoas. Isso é muito importante, que você tenha movimento. Muitas vezes as pessoas ficam em casa, né? Às vezes a pessoa tem mais estrutura, não é só necessidade financeira, ela está trazendo dinheiro do Brasil, não tem tanta dificuldade de sair correndo atrás do dinheiro. Uhum. Mas aí ela fica em casa. Aí leva filho na escola, cozinha, limpa, tudo bem, pode ficar. Mas se você ficar só nisso, você vai deprimir. Porque você tem uma capacidade, você tem um potencial, você tem coisas para fazer, você tem coisa para entregar. Então, é preciso que a gente se movimente, é preciso que a gente esteja em lugares, que a gente se conecte com pessoas, que a gente coloque algo como meta para servir também. Uhum. O que eu posso fazer? Se você não tem necessidade de dinheiro, não precisa ir atrás de dinheiro, não é o seu objetivo, mas você pode servir de alguma maneira, ou como Tem um uma utilidade, voluntário, né? né? Ou como um voluntário. Enfim, defina uma meta, um objetivo, porque o ser humano ele precisa desse senso de realização, de estar em movimento e estar sendo útil e estar servindo. Nós, né, somos criaturas, acredito que somos criados por Deus, né, com o nosso modelo, que somos criaturas únicas, e cada um tem ali os seus talentos, as suas habilidades naturais. E se a gente não colocar isso em movimento, a gente vai enferrujando. E esse enferrujar gera um monte de emoções ruins, vai drenando a gente. Então a gente tem que estar em movimento, tem que estar em movimento. É fundamental. Legal isso. É. Márcia Fonseca, como que os empresários, eles descobrem, contratam, consomem tudo isso que você produz, tem de conteúdo, né? Porque você falou que você tem seus livros também, Sim, né? tenho 4 livros Pô, com legal. autoria. Uhum.
Tem disponível aqui nos Estados Unidos? Como que o pessoal consegue Então, comprar? eu tenho alguns comigo, porque acho que na Amazon deve ter alguns também. Então, assim, mas com certeza manda um WhatsApp para mim, entra em contato com o meu site, com o meu Instagram, e a gente vai estar à disposição para poder servi-lo da melhor maneira possível. E você tem treinamentos também Sim, que acontecem de tempo em tempo, online. sim. Como que as pessoas sabem? Como que elas acessam? Como que elas entram em contato contigo? Então, o meu Instagram é onde eu mais falo ali, que eu coloco, Márcia Fonseca Mentora. Tem também o site Connection Leadership School, né? E a gente está sempre se conectando. Eu acho que esse é o canal. Tem o meu WhatsApp também. Pode entrar Então, direto eu vou comigo. pedir pro pessoal da produção colocar tudo aqui na Sim. descrição aqui do vídeo. Vou pôr o Instagram, tem o link lá pro pessoal conhecer a sua É, empresa, todos os negócios, para eles poderem saber mais. Legal. Márcia, obrigado, fundo do coração, obrigada. ter participado aqui. O tempo voou. Nossa, Aprendi um monte de coisas boas, bacanas aqui. E obrigado em nome do Lead, em nome a todos os empresários aqui de Orlando. eu queria até agradecer também a oportunidade do Lead, falar um pouquinho do Lead, não sei se eu tenho um minuto. Claro. Eu estou no Lead há 1 ano e meio, acho que quase 2 anos. E o Lead é uma grande oportunidade para você se conectar, para você conhecer pessoas que têm um mindset diferente do seu, que vão te ajudar a iluminar o seu caminho, te mostrar, criar também relacionamentos de confiança. Eu acho que network não é só negócios imediatos. E negócios é uma construção de relacionamento. Então, o Lead é um canal, é uma oportunidade. E eu super indico, estou super feliz fazendo parte do Lead. Muito bom. Então, faça parte do Lead. Isso aí. Gente, obrigado, grande abraço, até a próxima.